Vamos lá, boa tarde, meninas do Zoom. Deixa eu ligar aqui no Insta também. Deixa eu ver se eu marquei aqui certinho. Marquei! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live das perguntadeiras. Essa live onde eu venho uma vez por semana para responder todas as perguntas que vocês me fazem dentro do curso. Nós temos o nosso e-mail exclusivo para quem é aluno e vocês me enviam as perguntas por lá e eu venho responder aqui com mais detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta. Um segundinho. Deixa eu abrir aqui o e-mail para poder ver. Algumas de vocês têm me perguntado por onde que é melhor mandar a pergunta, se é por e-mail, se é na caixinha, se é por inbox, no direct. Seguinte, mandem sempre pelo e-mail, por favor, porque no e-mail eu consigo organizar todas as perguntas e aí eu tenho certeza absoluta de que eu respondi todas, tá? E quando vocês me enviam no direct ou alguma coisa assim, ou no WhatsApp, eu acabo me perdendo um pouco e não consigo responder todas, eu não consigo reunir todas as perguntas no mesmo lugar e corre o risco de alguma pergunta ficar sem responder, tá bom? Mas aqui no e-mail fica tudo organizadinho e eu já vou começar a responder. A primeira pergunta é da Luana Marques. Só mais um adendo, se alguém tiver alguma pergunta anônima para fazer, tá? É só escrever que é uma pergunta anônima e aí eu não leio o seu nome, para que você fique à vontade para perguntar. Caso contrário, quem deixar o nome, eu leio para você saber que a resposta é para você, tá bom? Vamos lá. Estou aqui ao vivo no Zoom, com as meninas que quiseram entrar pelo Zoom, né? Que estão com o link, e no Insta também. Então, vamos lá. Primeira pergunta da... Epa, deixa eu abrir aqui. Achei. Da Luana Marques. Bom dia, Van. Bom dia, boa tarde. Uma cliente geriatra não tem secretária física no consultório. É ela mesma quem agenda, e isso acaba atrapalhando um pouco os agendamentos, porque a demora é muita na hora de responder os pacientes. Em função disso, ela está percebendo que perdeu alguns agendamentos e perdeu alguns pacientes, porque realmente ela demora, às vezes, 3 ou até 4 horas para poder responder o WhatsApp. Nesses casos, o que você faz? Você recomenda uma secretária remota? Você recomenda treinar uma secretária fisicamente para ficar no consultório? O que que você aconselha? Porque até onde eu sei, ela não quer arcar com os custos de uma funcionária CLT para ficar o dia inteiro no consultório. Beleza, vamos lá. Ótima pergunta, tá? Luana, é o seguinte, é muito difícil esse comecinho, essa transição de carreira, porque nem sempre o profissional está com o orçamento preparado para custear um funcionário CLT, tá? Quando a pessoa abre o consultório, existem várias possibilidades, tem várias possibilidades, ou do médico, por exemplo, dividir esses custos da secretária com outros profissionais, tá? Ou então, de arcar com os custos sozinho. Só que quando a pessoa está começando, geralmente a pessoa não tem condições financeiras de arcar com os custos sozinho de um funcionário CLT. Porque, para quem não sabe, não é só o salário daquele funcionário que você paga. Você acaba tendo que pagar impostos, um monte de tributo, INSS, você paga um monte de coisa. Então, um funcionário que você paga ao funcionário mais ou menos um salário mínimo, tal, 1.300 e pouquinho, acaba saindo muito mais caro para o empregador, porque tem imposto, tem taxa, às vezes entra, aí tem 13º, tem férias, entra às vezes transporte, alimentação, tudo isso a depender, isso encarece muito os custos, tá? Então, tudo isso tem que ser visto pelo profissional. Existe um problema que muitas vezes o profissional tem o dinheiro para pagar, mas não acha que a secretária é um investimento. Ele não reconhece a secretária como um investimento. Então, esse é o profissional que geralmente não avança, né, na carreira dele, porque ele acha que isso é um gasto. E, na verdade, investir em uma boa secretária, investir em um treinamento para essa secretária, definitivamente não é um gasto, é um investimento. Em contrapartida, tem os outros profissionais, tem os outros médicos que, de fato, não têm o recurso financeiro mesmo neste exato momento para fazer esse investimento. Então, são dois posicionamentos diferentes. Para o médico que está começando, que não tem essa condição financeira mesmo de fazer o investimento numa secretária, porque, como eu disse, é caro, não é só o salário, né? Tem um monte de coisas que a gente paga à parte por um funcionário.
recomendo secretárias virtuais. Eu tenho um pé atrás muito grande com indicações, por quê? Porque uma coisa é eu conhecer a pessoa, outra coisa é eu conhecer a profissional. Então, assim, conheço algumas secretárias virtuais, já indiquei algumas, e tive diferentes feedbacks. Alguns profissionais gostaram, outros não, da mesma secretária virtual, então eu acho meio complicado ficar fazendo esse tipo de indicação. Mas, se você conhecer alguma secretária virtual, se você tiver alguém para indicar, indique para sua cliente, tá? Lembrando sempre que você não tem nenhuma responsabilidade sobre essa indicação, que você conhece a profissional e tudo, mas que você não se responsabiliza. Por quê? Porque quando a gente faz uma indicação, a gente tem um peso muito grande. No seguinte sentido, de você vai lá, faz uma indicação e aí a pessoa não cumpriu com o combinado, não foi trabalhar, não cumpriu o contrato. E aí quem fica ruim fica você, que foi quem fez a indicação, tá? Então, assim, tomem bastante cuidado em conhecer a pessoa que vocês estão indicando, em verificar não só como é essa pessoa, como pessoa física, etc., mas também como profissional, porque às vezes. Desculpa, gente. Às vezes é uma pessoa que você gosta, que você tem afinidade, uma pessoa que tem responsabilidade, mas não tem a formação técnica necessária para atender ali aquele profissional como secretária virtual, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você realizar essas indicações, porque indicação tem um peso. Então, de último, se você não tiver realmente alguém que você possa indicar e assegurar a qualidade técnica e a qualidade de responsável, de entrega, de, enfim, cumprir com o que foi combinado, se você realmente não tiver uma pessoa que você coloca a sua mãozinha no fogo para poder indicar, recomendo que você cite que existem secretárias virtuais, etc., e deixe o próprio médico buscar por essa prestação de serviço, tá? Porque tem muito médico que não sabe que existe essa possibilidade de secretária remota, e nesses casos você não remunera CLT, tá? Você remunera como uma prestadora de serviços, e aí depende ali das horas trabalhadas, etc. Fica muito menos oneroso, fica menos caro para o médico contratar uma secretária remota, tá? Mas, novamente, tomem muito cuidado com as indicações. Se você não tiver alguém por quem você coloca a sua mãozinha no fogo para indicar, apenas informe ao médico que existe essa possibilidade de contratação de secretária remota e deixe que ele mesmo faça essa busca por essa funcionária, por essa prestadora de serviços. Até porque essa parte de buscar prestador de serviço, definitivamente não somos nós, social media, quem precisamos fazer. Quando a gente conhece realmente alguém, quando a gente tem alguém muito bom para indicar, a gente indica de bom grado e tal, e etc. Como, por exemplo, eu conheço de conhecer mesmo, de assegurar, não só como pessoa, mas como formação técnica, são pessoas que eu coloco minha mão no fogo. Eu conheço fotógrafos para indicar, tanto na cidade de Brasília, quanto em São Paulo e em algumas outras capitais. Então, eu indico assim, de olho fechado, tá? Mas, em relação a outras prestações de serviço, só tomem aí esse cuidado para não manchar, inclusive, a imagem de vocês que foram quem indicaram, tá bom? Deixa eu subir aqui outra pergunta. Da Thay. Porque muitos médicos são mão de vaca, não querem investir para crescer seu próprio negócio. É bem variável, viu? De modo geral, tá? Eu não tenho aqui de mais de 30 e tantos clientes, a gente não tem os clientes mão de vaca, não. Existem, lógico, eu sei que eles existem, mas o que eu tenho visto é justamente o extremo oposto, né? As pessoas têm cada vez mais se dado conta dessa importância do posicionamento digital e as pessoas investem pesado nisso, porque já entenderam que o retorno vem mesmo, né? E que quem tá fora aí do mercado digital, como diria Bill Gates, vocês sabem que eu adoro essa frase de Bill Gates, se o seu negócio não está na internet, seu negócio vai ficar sem negócio, né? Essa frase é antiga já de Bill Gates, mas que a gente vive bastante na atualidade hoje. Então, os médicos têm bastante aí essa consciência hoje em dia, tá? A próxima pergunta é da Jéssica. Eu até dei uma resumida aqui para poder explicar para vocês. Ela me falou sobre uma cliente que é ginecologista e obstetra, né? Ou seja, fazia parto, fazia consultório, mas que está migrando para não fazer parto mais. Então, essa cliente dela não faz mais parto, ela fez toda essa mudança na linha editorial da cliente, não trabalha mais com obstetrícia, com a parte de partos, e focou na ginecologia. Jéssica acabou de entrar, você não morre nunca mais. Estou respondendo sua pergunta aqui agora, acabei de começar a resumir aqui sua pergunta.
E que essa cliente dela focou exclusivamente na ginecologia regenerativa, que é aquela parte mais focada na longevidade, na qualidade de vida, algumas terapias hormonais, ginecologia regenerativa também na parte estética, né, de estética íntima, trabalha muito com mulheres na menopausa, etc. E aí a pergunta da Jéssica era a seguinte: essa cliente, bem na hora você chegou. Essa cliente dela contou, ela fez de modo muito inteligente, né? A gente até já conversou previamente sobre isso. De modo muito inteligente, a Jéssica utilizou o caso da avó dessa cliente para contar de tudo que a avó sofreu durante na época da menopausa, porque não existiam esses tratamentos, não existiam essas possibilidades, então foi um sofrimento realmente a menopausa para a avó. E aí, dentro ali daquele post, a Jéssica trabalhou hoje em dia quais são os tratamentos e as alternativas necessárias para melhorar, para atenuar ou até mesmo para erradicar alguns sintomas da menopausa. E a pergunta da Jéssica era: se utilizar o caso da avó fica errado, se fere alguma regra, alguma coisa em relação ao conselho, tá? E na verdade não fere de maneira nenhuma. Por quê? Porque a cliente da Jéssica, no caso a médica ginecologista, não estava contando dos inúmeros benefícios de um tratamento que ela aplicou na avó e a avó ficou ótima e foi sensacional e resolveu o calorão da avó e foi tiro e queda e foi infalível. Não é absolutamente nada disso que a cliente estava contando. Quer dizer, que a Jéssica escreveu no post da cliente, né? É justamente o contrário. A Jéssica utilizou o caso da avó, que é uma pessoa real, né, de sofrimento na menopausa. Então, é algo que é corriqueiro, que é comum, e ela mostrou as possibilidades, as alternativas de tratamento. Então, de modo nenhum aconteceu exposição de paciente, porque a avó não é paciente da neta, não ocorreu promessa de resultado, porque em nenhum momento, no caso do post, a Jéssica falou assim: olha, nós implementamos o chip tal, o hormônio tal, a reposição hormonal de não sei o que, e melhorou tal e tal e tal sintoma. Não, não foi o caso, tá? Não há nenhum tipo de promessa de resultado. Então, muito pelo contrário. O que há aqui nesse post e pode ser repetido de várias outras maneiras também com esse intuito, é um intuito educativo e não tem nenhuma maneira do Conselho Federal de Medicina vetar ou proibir ou punir aquilo que tem o caráter educacional nas redes sociais, em sites e demais veículos de comunicação, tá? Então, nesse caso, não fique irregular de maneira nenhuma, porque o que vocês fizeram foi realmente informar o que acontece, o que é um fato, né? Que antigamente não existiam tratamentos, não existiam alternativas para tratamento da menopausa e que hoje em dia existem. Então tá corretíssimo, tá ótimo, não tem problema nenhum utilizar uma foto da avó, utilizar uma foto da neta com a avó, porque novamente a avó não está ali como paciente, a avó está ali contando uma história daquilo que ela sofreu na menopausa e abaixo, né, no conteúdo, alternativas que hoje existem para atenuar esses sintomas da menopausa. Oi, Wanda, oi, Bia, oi para quem está chegando. Vamos para a próxima pergunta. Gente, deixa eu descer aqui, que esse e-mail hoje não tá abracente. Tá. Pergunta da Gabriela Souza. Como saber se o cliente já tem social media antes de prospectar? E neste caso, de já ter um profissional, você recomenda enviar a mensagem no direct assim mesmo? Bora lá. Gabi, deixa eu só finalizar com o da Jéssica. Jéssica disse: estou pensando, inclusive, em fazer um quadro mensal contando mais casos da avó. Excelente, fica muito bom, fica muito bom. Aproxima, gera uma pessoalidade, mostra um pouquinho da vida familiar, é uma maneira muito legal de humanizar o perfil, tá bom? Então, voltando para a pergunta da Gabi. Como saber se o cliente já tem social media para prospectar e se já tiver, se recomenda a prospecção? Gabi, eu acho que você entrou agora e você ainda não teve tempo para olhar todas as aulas sobre prospecção, tá? Porque lá eu falo bem direitinho sobre isso, inclusive eu mostro como que a gente observa ali se aquele profissional, se o médico em questão já tem ou não uma agência ou um profissional de social media cuidando do perfil, tá? E também sobre se eu recomendo prospectar ou não. Mas, de modo geral, está tudo bem explicadinho, bem mostrado lá dentro do curso, tá? Do Profissão Social Media para Médicos, mas, de qualquer forma, eu vou te explicar aqui a grosso modo. Quando a gente entra no perfil e vê que tem os destaques todos uniformizados, quando a gente vê
e tem uma frequência correta ali daqueles posts, tá? Então, o que que significa? Você vê que de 3 em 3, a cada 2 dias tem um post, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que existe uma frequência, uma regularidade, também é um sinal de que já existe um profissional cuidando. Quando a gente vê um cuidado com a bio, no sentido de organizar, no sentido de ter os dados que são necessários, que o CFM, né, que o Conselho Federal de Medicina exige, de ter uma chamada para ação legal, de ter técnicas de marketing empregadas ali dentro da bio do profissional, do texto estar bem escrito, são detalhes que a gente vai observando que nos indicam 99% de certeza, desculpa, 99% de certeza que existe um profissional tomando conta ali daquele perfil. E o que que eu indico para vocês no curso, e aqui e fora do curso, enfim, várias vezes? A gente tem que ter um pingo de ética conosco, tá? Conosco em relação a sermos profissionais. Quando a gente vê que já existe um profissional tomando conta daquele perfil, fica vexatório, fica feio você entrar e ficar mandando mensagem no direct, falando: e aí, tem alguém que tá cuidando do seu perfil? Olha, você quer olhar meus preços? Você quer avaliar meus pacotes e etc, tá? Por quê? Porque fica feio, fica parecendo que você está desesperado por cliente, fica parecendo que você está implorando o cliente e principalmente mostra que você não tem um conhecimento empregado. Ou seja, se você está perguntando se tem alguém tomando conta daquele perfil, é porque você não sabe avaliar quando é o próprio médico escrevendo, quando é um profissional escrevendo. Então, isso também conta sobre você. Isso também conta sobre a sua ética, né? No caso de já ver que existe algum profissional ali gerenciando aquele perfil e você vai e quer fazer uma proposta mais barata, fazer um pacotão, fazer um não sei o quê. E assim, falo isso por experiência própria, porque quase todos os dias os nossos clientes recebem esses tipos de mensagem, fica muito claro pela forma como que a gente posiciona esses profissionais que existe um profissional tomando conta ali do perfil. Eles recebem propostas quase todos os dias, inclusive algumas até com preço, e te digo que são preços extremamente mais baratos do que o que a gente cobra, tá? São preços, assim, realmente bem baratos, e nenhum dos nossos clientes deixa de ser nossos clientes para fechar com essas pessoas que estão com esse tipo de abordagem. Por quê? Por uma questão de posicionamento, porque a gente se posiciona em relação à ética, em relação ao respeito, né? E os nossos clientes também têm essa mesma linha de raciocínio. Então, quando a gente se posiciona de uma determinada forma, a gente acaba atraindo aqueles clientes que também pensam dessa mesma maneira, tá? E os nossos clientes não gostam dessa abordagem. Não pelo fato da abordagem ser por direct, não por isso, mas pelo fato de que eles já têm alguém ali tomando conta, fica bem nítido que já existe um profissional tomando conta, e eles acham realmente antiético, falta de educação, desespero, ter aquele monte de pessoas mandando mensagens de propostas mais baratas e etc. Gente, nem sempre o profissional está procurando alguém mais barato. Muito pelo contrário, na imensa maioria das vezes, o profissional está procurando alguém melhor e não mais barato, tá? Porque mais barato por mais barato, você sempre vai achar no mercado. Então, quando a gente vê que o profissional já tem alguém tomando conta, alguém fazendo essa gestão de rede social do perfil dele, a gente não aborda, tá? Nunca abordei, não recomendo, acho realmente antiético nesse caso. Deixa eu ver aqui a Thay. Mas acontece que às vezes tem uma frequência de postagem e estética no perfil. Porém, tem posts que ferem o CFM, dá para ver que o social media desse médico não entende nada sobre as regras do conselho. Neste caso, é um problema único e exclusivamente do médico, tá? Se o médico não teve esse cuidado em contratar alguém que siga as regras do conselho, isso é um problema do médico, de escolha do médico, e se vier ter algum problema, alguma denúncia, quem vai arcar, quem vai ser responsável por absolutamente tudo isso é o médico, tá? Então, ainda assim, nesse caso, eu não recomendo a gente chegar com a abordagem no perfil indicando tudo aquilo que tem de errado, tá? Isso daí é um problema de contratação dele, que ele vai aprender na dor ou no amor, né? Na dor, depois que receber alguma notificação e ter que se pirulitar lá para resolver, ou no amor, se ele tiver um pouquinho de humildade mesmo, de buscar, de conhecer, de tentar saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Próxima e última pergunta do Ricardo. Oi, Ivan, tudo bem? Minha pergunta é um pouquinho mais técnica e até foge
propriamente da produção de conteúdo, mas só para orientar um cliente dono de clínica, qual sistema implementar CRM em clínica você recomenda? Já usa... Gente, vocês estão vendo barulho de obra? Espero que não, desculpa, tá? Já usa algum com seus clientes? Como faz essa integração de marketing com comercial? Bora lá, excelente pergunta, Ricardo. Aqui onde você pergunta qual sistema para implementar CRM em clínica, tá? Para quem não sabe, o CRM, além de ser o número do médico, né? O CRM também é uma sigla em inglês, que não tem nada a ver com o Conselho Federal de Medicina, nem Conselho Regional, que significa Customer Relationship Management, ou seja, relacionamento com o cliente. É isso que basicamente significa sistema de CRM. Nossa, tá exportável, tem fazendo alguma obra aqui em algum lugar, gente, desculpa, mas vai assim mesmo. O que é o CRM? O CRM é um sistema onde a gente coloca a base de dados de quem já é paciente, de quem entrou em contato, mas não agendou, de quem passou por ali de alguma forma, de quem entrou em contato para pegar, de quem entrou em contato para pegar orçamento, de lista de e-mails, de como que você vai manter o relacionamento com essas pessoas ou não, como fazer a recuperação de antigos pacientes. No caso de consultas de rotina, um exemplo, aproveitando que o exemplo do dia, de ginecologista e obstetra, a gente utiliza também os sistemas de CRM, né, de relacionamento com o cliente, para poder olhar lá, cadastrar, olha, fulana deu um ano que fez a última consulta de rotina, vamos mandar uma mensagem para relembrá-la que já deu um ano, que é interessante renovar o exame tal e tal e tal, uma vez por ano no mínimo e tal, etc. Basicamente, para tudo isso é que serve um sistema de CRM. E existem diversas, inúmeras plataformas para a gente implementar o sistema de CRM. Você pode, quer dizer, você não, né? A clínica ou profissional em questão, pode adquirir um sistema que já está pronto, que está comercializado, que comercializam diretamente, ou inclusive algumas clínicas pagam um desenvolvedor de software, tá? Pagam um programador para desenvolver um sistema de CRM exclusivo ali para aquela clínica. O que acontece? Tudo isso é a cargo muito mais da gestão da clínica, da gestão administrativa da clínica, do que do marketing propriamente dito, tá? Então, assim, isso não nos compete isso não nos compete como profissionais de marketing. Isso é um problema gerencial, administrativo de quem está fazendo ali essa gestão da clínica realmente. Para clínicas grandes, tem um administrador que faz todo esse papel, tá? Para clínicas menores que estão começando, geralmente alguém ali da equipe que vai conhecer, que vai estudar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, que coloca o pezinho na água ali e que vai começar a entender um pouco mais dessas coisas, tá? Mas clínicas grandes sempre tem um administrador responsável e é com esse administrador que a gente lida, na imensa maioria das vezes, que a gente fecha contrato com esse administrador, que faz o briefing conosco, é o administrador da clínica, que faz a parte de integração entre equipe de marketing e equipe comercial, também é o administrador da clínica, tá? Porque por mais incrível que pareça e por mais que essa confusão seja recorrente, o departamento de marketing é diferente do departamento comercial de qualquer empresa, e isso não seria diferente para clínicas e consultórios, tá? O que acontece? O departamento de marketing, que somos nós fazemos o telefone tocar. O departamento comercial, que nesse caso cabe, na imensa maioria das vezes, a clínicas e consultórios, o departamento comercial diz respeito à secretária, que é quem vai atender o telefone, realizar esse agendamento, informar preço, realmente fazer a venda mesmo, fechar a venda. Informar preço, fazer recebimento, enviar link de pagamento, passar a máquina, boleto, cheque, cartão, enfim, o que for ali de sistema de disponibilidade de recebimento dessa clínica, tá? O que acontece com a nossa integração? Aqui, eu recomendo e uso, inclusive, o RD Station, tá? Ele é extremamente bom, tanto para e-mail marketing, quanto para essa parte de CRM físico mesmo, tá? Dos pacientes físicos que chegam até ali, para colocar esses pacientes no cadastro, o sistema é muito fácil de ser utilizado. Mas não sou eu quem compra o CRM, quem compra o RD Station ou qualquer outra plataforma. O que eu faço é instruir a pessoa que vai utilizar o RD Station, ou seja, o administrador dessa clínica, instruir a como cadastrar ali o e-mail marketing, como utilizar ali um pouquinho, e mesmo assim, isso eu faço por uma extrema gentileza e cobrando um valor adicional, tá? Porque isso não é trabalho nosso de marketing, isso é trabalho administrativo de gestão da clínica.
mas a gente integra sim, tá? Essa parte de marketing com a parte comercial, e aqui eu gosto muito, uso pessoalmente, gosto do RD Station, tá? É a plataforma que a gente utiliza. E só para lembrar mais uma vez, algumas clínicas, o RD já está pronto, tá? Se vocês baterem no Google RD Station, vocês vão ver várias apresentações sobre ele e tal. Mas algumas clínicas optam por comprar um software desenvolvido para a própria clínica, tanto para personalizar as demandas daquela clínica, tanto porque a longo prazo sai mais barato para a clínica comprar um próprio sistema, desenvolver, agora piorou, né? Desenvolver um próprio sistema de integração para a clínica, desculpa, gente, reformas do vizinho a gente não tem como prever. Do que, por exemplo, comprar o RD Station, que é caro a longo prazo, tá bom? Essas foram as dúvidas de hoje e elas acabaram justamente no momento que começou uma obra aqui ao lado. Então, um beijo, obrigada a todos que estiveram presentes. Qualquer dúvida, minhas alunas e alunos podem me mandar por e-mail. Beijo! Eita, é ao vivo, minha gente. Deixa eu encerrar aqui no Zoom. Beijo para todo mundo no Zoom.